João capítulo 8, nós leremos do versículo 28 até ao 47. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos homens, nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritana e tens demônio? Até o 49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai e vós me desonrais. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Não permite, ó Deus, que o nosso coração seja prisioneiro de pensamentos que nos desviem da Tua palavra, mas que ele seja inclinado pelo Teu Espírito para ouvir a voz do Espírito falando na Escritura e com a Escritura. Dá-nos graça a mim e meus irmãos, para ouvirmos a Tua palavra atentos e compreendermos a relação entre liberdade e verdade, e como isto tem implicações para a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a sociedade contemporânea ela é marcada por uma busca frenética, obsessiva por liberdade e também por felicidade. Como disse uma certa professora conhecida aí no Brasil, é como se nós tivéssemos a sensação de que temos o dever de ser felizes. Nós não nos damos o direito de não conseguir ser felizes. E esse ser feliz está ligado a ser livre. O problema é que a sociedade contemporânea, para alcançar esta liberdade, ela rejeitou a verdade.
ela rejeita o conselho de verdade absoluta. Porque o conceito de verdade absoluta tem para o homem pecador cria no homem pecador uma sensação de limitação e de repressão que ele não deseja. O problema é que a liberdade que o mundo busca é uma liberdade totalmente contrária ao que seria a verdadeira liberdade. O mundo busca uma liberdade que é autônoma. O que é isto? Liberdade para fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem que ninguém possa me impedir, de modo que eu possa conduzir a minha vida em todas as áreas, em todos os setores, e eu não tenho nada nem ninguém para me impedir. Isso é liberdade autônoma, liberdade de fazer o meu próprio destino, de tomar minhas próprias decisões, de seguir os meus afetos. Essa liberdade autônoma, conforme disse o pastor Heber Campos Júnior, ela é inviável ou impossível, ela é ilusória, ela é deletéria para os relacionamentos e ela é insatisfatória. Por que ela é inviável ou impossível? Porque ninguém consegue ser totalmente livre de tudo. Às vezes, por exemplo, para você ter liberdade para ter alguma coisa ou fazer alguma coisa que você quer, você tem que abrir mão da liberdade em outras áreas. Eu vou dar um exemplo muito simples e rápido. Um jogador de futebol, por exemplo, quando ele vai jogar futebol, ele tem que se privar de certas coisas que ele gostaria, de certos prazeres que ele gostaria, para se preparar fisicamente e não se desgastar fisicamente para o jogo de futebol. Ele, por exemplo, é privado de sua liberdade, inclusive de contato com a família, e vai para uma concentração para se focar naquilo que ele vai fazer. Ele não pode comer tudo o que ele quer. Ele não tem liberdade total. Para conseguir alcançar aquilo que ele deseja no mundo do futebol, que é o sucesso, né, que é ser reconhecido, ele precisa privar-se de algumas coisas. Então não existe liberdade autônoma, porque os sentimentos dentro de nós são contraditórios. Só para citar um exemplo. Mas é uma liberdade também ilusória, porque nós não temos condições, por exemplo, de controlar muitas coisas e muitos acontecimentos que nos limitam. Você queria chegar cedo no trabalho, mas de repente você é tomado por uma insônia, vai dormir já perto do amanhecer, por causa disso você acorda muito em cima e você sai a toda, mas naquele dia o trânsito está congestionado. Então é ilusório. Você não tem liberdade autônoma nem liberdade completa. É também deletério para os relacionamentos, porque em nome da liberdade nós desfazemos compromissos e relacionamentos, nós traímos compromissos. E é insatisfatório, porque no final das contas a gente não se sente livre como gostaria. Então, esse conceito de liberdade autônoma, ele é um conceito falso. E ele é falso porque ele só pensa em liberdade no sentido de liberdade de. Nós sempre queremos ser livres de alguma coisa, mas liberdade é algo mais. É também liberdade para, tem a ver com propósito. Nós lemos um texto em Romanos, por isso que eu estava repetindo Romanos, que fala que nós fomos libertos do pecado para servirmos a Deus. Você não é só liberto de alguma coisa, você é liberto para alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, temos um propósito que foi estabelecido pelo Criador. E a verdadeira liberdade é quando nós alcançamos este propósito. Mas para alcançar este propósito, nós precisamos nos livrar do pecado. E para nos livrar do pecado, nós precisamos estar conscientes de que somos escravos. E para estar conscientes de que somos escravos, nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho. Aqui está a relação entre liberdade e verdade. A sociedade contemporânea fracassa em seus ideais de liberdade porque ela acha que tem que abrir mão da verdade para isto. De modo que o grande problema do ideal de liberdade em nossa geração é que ele parte dessa concepção de que é uma liberdade de, mas não considera que a liberdade inclui propósito. E ele acha que a liberdade está descolada da verdade. É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando que há uma relação entre a genuína liberdade e a verdade. A verdade de Deus, a verdade acerca de Cristo, a verdade das Escrituras, a verdade que é Cristo. E ele vai demonstrar aqui para eles, para os judeus com quem ele está tendo um debate, e são judeus que creem nele de início, eles são crentes no sentido genérico, mas a sua fé é uma fé
não é a fé salvadora, é uma fé falsa. Porque quando Jesus os confronta com a verdade, eles, porque não querem se submeter a Jesus, eles dizem, nós somos livres, e a liberdade é o argumento deles. Mas Jesus, usando a verdade, expondo a verdade, mostra para eles que eles são escravos. E eles são escravos porque eles estão exatamente rejeitando a verdade. Porque rejeição da verdade não gera liberdade, gera mais escravidão. Então é nesse contexto que eu quero meditar sobre esse tema, livres na verdade. E já de pronto eu apresento a proposição geral dessa mensagem. É que não é possível você ser livre se você não estiver na verdade, se a verdade não estiver em você. Então a primeira coisa que você precisa é ser exposto à verdade. E você precisa, tendo sido exposto, crer na verdade. E você precisa andar na verdade. E a verdade está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que ele fala com os judeus. E só para contextualizar, o Evangelho de João, ele se estrutura numa, vamos dizer, numa macroestrutura, ele tem uma dupla divisão. Nos capítulos 1 a 12, nós temos a apresentação do ministério público de Jesus. Jesus vai tendo um ministério principalmente diante das multidões. No capítulo 13 até o 17, é o ministério mais particular de Jesus, mas para com os discípulos. E do 18 ao 21, nós temos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E o ministério público de Jesus, do qual esse texto faz parte, ele exatamente está encerrando esse momento, quando Jesus, vamos dizer assim, o sucesso, a fama e a popularidade de Jesus começa a decrescer. O capítulo 6 de João já havia mostrado que ela começa a decrescer quando ele fala sobre a verdade acerca da cruz. Quando ele começa a dizer que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, isto é, crer no poder remidor da sua morte. Diz lá que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e ficaram só os 12, lá no capítulo 6. Então ele vai perdendo popularidade, porque diante da verdade os homens escolheram, na verdade, uma liberdade descolada dessa verdade. E esse texto, ele está inserido no capítulo que está nesse segundo bloco, e ele trata aqui, ele está aqui numa espécie de último round, né, de debates de Jesus, é um segundo round de debates. Veja que é o capítulo 8, conforme o capítulo 7 nos informa, vamos dizer, eu chamo de round de debates, porque houve um primeiro round no capítulo 7, verso 14 em diante, e este debate ocorre na festa dos tabernáculos. E Jesus já tinha, nesse capítulo, desde o capítulo 7, ele já tinha se apresentado como a luz, no capítulo 8, verso 12, e no capítulo 7 ele havia se apresentado como aquele que pode matar a sede daqueles que chegam até ele. Então ele já se havia apresentado como a luz, e a declaração que domina o contexto é a declaração eu sou. Observe que ele diz aí quando nós vimos no capítulo 8, ele diz no verso 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. No verso 24 ele havia dito, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E ele, no versículo 28, que é o primeiro versículo, ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Você lembra que essa expressão eu sou, ela deve ser vista no contexto de Êxodo, capítulo 3. Quando Moisés foi enviado pelo Senhor, quando foi chamado pelo Senhor, ele disse assim, quando eu for ao povo de Israel e eles me perguntarem quem é o Deus que te enviou, como que eu vou te apresentar? Qual é o teu nome? O Senhor Deus respondeu o quê? Eu sou o que sou. Ou, numa outra tradução, eu serei o que serei. Diga para o povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E em João nós temos alguns ditos de Jesus que são chamados pelos estudiosos de ditos eu sou. É em João que nós temos Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Ele fala isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo, eu sou Javé. Eu sou aquele que é. E é isto que significa esta expressão. E quando ele diz no verso 28,
quando levantardes o Filho do Homem, ele traz aqui uma dupla verdade. A primeira, que levantar aqui, refere-se ao levantar da crucificação. Ele seria crucificado e a cruz é levantada. Mas essa expressão também traz a ideia de exaltação. E o que ele quer dizer é que a cruz é o começo do selo do seu triunfo sobre o pecado, sobre o diabo e sobre todo o mal. Ele mesmo mostra no capítulo 12, quando ele fala aos discípulos mais tarde, se você quiser ir até lá, no capítulo 12, falando da sua morte, no verso 31 ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E de novo ele usa a expressão ser levantado. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando é que o mundo, quando é que o diabo será julgado e expulso? Quando Jesus, ele morreu na cruz. A sua morte é triunfante. Então, levantar significa que a cruz é o primeiro estágio, na visão joanina, da glorificação de Jesus. Isto porque na cruz Jesus viria a revelar primeiro plenamente a santidade de Deus que pune o pecado. Mas também ele viria a revelar o amor de Deus que perdoa o pecado. Na cruz, igualmente, os pecadores, Satanás seria derrotado e por ela os pecadores seriam atraídos a Jesus. E o que ele está dizendo é que aqueles que olhassem para Jesus com os olhos da fé, veriam no crucificado o Rei e Salvador. E uma vez que Jesus está antecipando o fato da sua morte, aqueles que viessem a se lembrar das suas palavras constatariam que sua morte já estava no plano de Deus e dariam crédito às suas palavras. Então, no capítulo 14, versículo 29, nós encontramos a seguinte declaração de Jesus: disse-vos agora antes que aconteça, referindo-se à cruz, para que quando acontecer, vós creiais. E aí o que acontece quando Jesus diz: olha, quando eu for levantado da terra, vocês vão saber que eu sou. E ele diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. E ditas estas palavras, no verso 30, observe o que aconteceu: muitos creram nele. Então, em princípio, alguns creem em Jesus, muitos creem em Jesus, mas no desenrolar do debate entre Jesus e esses crentes, a verdadeira natureza da fé que eles demonstram vai ser revelada. E quando é que ela é revelada? A partir do momento em que Jesus começa a lhes expor a verdade. E Jesus faz, nessa exposição da verdade, uma recomendação e uma promessa. Uma recomendação e uma promessa. A recomendação é: permaneçam nas minhas palavras. Está aí. E em forma de promessa, no verso 31, ele diz que se eles permanecessem, veja, ele diz assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, ou seja, se esta fé que vocês demonstraram de início, ela permanecer em vocês, ela for uma fé perseverante, então, se vocês fizerem isso, vocês vão conhecer a verdade e vocês vão ser libertos por ela. Só que essa promessa mexe com o orgulho dos judeus, porque contraria a sua verdade pessoal, a verdade particular deles, de que eles achavam que eram livres. Por quê? Lembra, eles eram judeus, descendentes de Abraão, eles eram o povo da promessa, eles já estavam salvos, na visão dele, por descendência. Então, não só essa promessa mexe com o orgulho deles, porque contraria sua própria verdade sobre si mesmos, mas ela expõe a verdadeira condição espiritual. Ao mesmo tempo em que eles rejeitam a verdade, dizendo-se livres, Jesus diz: vocês na verdade estão revelando o contrário, vocês são escravos. No cristão genuíno, meus queridos, essas promessas de Jesus despertariam humildade, alegria e gratidão, mas não no falso crente. Ao contrário, esses crentes, entre aspas, reagem às promessas de Jesus com irritação, porque acham absurdo
que Jesus insinue que eles, descendentes de Abraão, judeus de carteirinha, fossem escravos, e isto desencadeia uma discussão. E na primeira parte da discussão, o que está em questão aqui, que Jesus trata, é qual a origem e a condição espiritual dos interlocutores de Jesus. Vamos percebendo claramente qual é a real condição espiritual desses homens que se dizem livres. Eles são livres ou escravos? E Jesus vai mostrar que o conceito de liberdade está ligado ao conceito de verdade. E também que o conceito de liberdade está ligado a uma questão espiritual e não racial. A verdadeira linhagem espiritual desses ouvintes de Jesus é manifestada na forma como eles se relacionam com Jesus e na maneira como eles encaram sua própria condição espiritual. Portanto, a questão da liberdade aqui para nós está ligada à verdade. Vamos ver como é que isto tudo se descortina. Vamos ver, seguindo a estrutura do texto. O primeiro fato que eu quero mostrar aqui, particularmente da discussão, é a verdade, coloque entre aspas, a verdade pessoal dos ouvintes de Jesus. Eles têm uma verdade que eles acreditam sobre si mesmos, que eles acham que é a verdade. Qual é a verdade? Verso 33 e verso 39. Primeiro ele diz, olha, nós não somos escravos, nós jamais fomos escravos de alguém. Como é que você está falando de liberdade? Nós já somos livres. Segundo a verdade pessoal, nós somos descendência de Abraão. Abraão é nosso pai. Nós somos herdeiros da promessa da aliança. Então, essa é a verdade pessoal. Nosso pai é Abraão. Você lembra a promessa a Abraão aqui, mencionada, é aquela promessa que é renovada, que começa no capítulo 12, verso 3, lá de Gênesis, né? Ele diz, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eu te darei uma terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 22, verso 18, de Gênesis, Deus exatamente repete isto. Então, a promessa de Deus a Abraão falava de bênçãos aos seus descendentes, e a liberdade era um elemento essencial dessa bênção. E os judeus viam-se em conexão com o povo eleito, mas por causa de vínculos meramente raciais de nascimento. Para eles, ser judeu de sangue era pertencer ao povo de Deus e ser seu filho. Portanto, eles achavam que pelo fato de terem nascido no meio do povo de Deus, eles eram automaticamente filhos de Deus. O relacionamento consanguíneo garantia-lhes a liberdade espiritual. Então essa é a verdade deles. Uma verdade meramente baseada em instrumentos ou em agentes ou em elementos carnais e humanos. Mas Jesus, então, no debate apresenta a verdade sobre a condição deles. Então você tem a verdade deles, nós nunca fomos escravos, e nós somos filhos de Abraão, e nós somos filhos de Deus por consequência. Veja que ele diz, nós não somos bastardos, nós temos um Deus que é nosso Pai. Ele diz isso no verso 41. Mas a verdade de Jesus confronta a condição espiritual dos seus ouvintes. Veja aí no texto que, diante da afirmativa dos judeus de que são filhos e descendência de Abraão, Jesus lhes responde com que o vínculo com Israel como povo de Deus, ele é antes espiritual e se estabelece pela relação com ele, com Cristo. Por isso, enquanto eles evocam uma linhagem racial, Jesus estabelece um conceito espiritual. Veja, ele diz, olha, o que ele está dizendo aqui, observe no texto, é que aqueles que são filhos de Abraão devem aceitar aquele que o Pai enviou, uma vez que ele cumpre as promessas de Deus a Abraão. Ele diz, olha, eu sei que sois descendências de Abraão, no verso 37, mas vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Ora, Abraão não procedeu assim, porque ele é o eu sou. Quando ele se revelou a Abraão como eu sou, porque Deus é trindade, e o Filho está se revelando a Abraão ali, ele está dizendo, Abraão creu em mim, mas vocês não estão crendo em mim. E isso revela a condição espiritual de vocês. E aí Jesus mostra duas verdades em relação
aos seus interlocutores. Sendo que a primeira delas é a condição espiritual deles, a real condição espiritual. Ele declara que, embora racialmente sejam semente de Abraão, eles são escravos e não filhos. E ele faz aqui um contraste entre escravo e filho. Veja no verso 33 que eles respondem para Jesus: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Sereis livres. Jesus diz: em verdade vos digo, todo o que pratica o pecado é escravo do pecado. Se vocês praticam o pecado, e Jesus está especialmente aqui se referindo, embora isso se refira a todo o pecado, mas ao pecado da incredulidade, da rejeição de Jesus, está dizendo: vocês não são livres, vocês são escravos. Ele diz: olha, o escravo ele não fica para sempre na casa. Jesus está usando aqui um jogo de palavras para dizer o seguinte: vocês podem ser casa de Deus, mas vocês não vão ficar para sempre porque vocês são escravos. Vocês não são verdadeiramente filhos. Só o filho vai ficar na casa. Vocês vão ser expulsos da casa. É mais ou menos essa a figura. Agora, se o filho fala aqui da segunda pessoa da Trindade, esse título filho aponta para a sua divindade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus está apontando para a condição espiritual dos judeus, a real condição espiritual. Eles são escravos e não filhos. E ele prova o seu ponto na discussão a partir de dois princípios. Qual é o primeiro? O que comete pecado, diz o verso 34, é escravo do pecado. Crer em Jesus, irmãos, implicava para os judeus reconhecer, em primeiro lugar, sua própria condição de escravos, carentes de libertação espiritual. Porque a fé salvadora é uma fé penitente. Grave isto. Para você saber se a sua fé é uma fé salvadora, é uma fé penitente. O que é uma fé penitente? É uma fé que reconhece sua própria miséria, sua condição espiritual. Esse é o primeiro passo, é a primeira evidência do regenerado. Quando ele olha para a glória de Deus, a santidade de Deus, a ira de Deus, olha para si sua pecaminosidade e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando o crente, diante da confrontação do pecado, começa a discutir muito: não, mas eu fiz por causa disso. Não, olha, eu sei que eu sou pecador, mas, pastor, tem gente na igreja pior que eu. Não, eu sei que eu sou pecador, mas, pastor, também não é tanto assim. A genuína fé salvadora, ela aceita a verdade da depravação do pecado. E aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse é o primeiro princípio pelo qual Jesus prova que os judeus são escravos. Eles estão pecando contra ele. Seu pecado é que é incredulidade para com a pessoa e a obra de Cristo. Mas o segundo princípio que ele usa para provar é: enquanto a relação de escravo é temporária, a de filho é para sempre. E aqui é interessante porque também há uma alusão indireta a Ismael e Isaque. Ambos eram descendentes de Abraão. Mas, segundo a promessa, só um era considerado filho, Isaque. Talvez os judeus até tenham entendido que Jesus está fazendo uma alusão indireta, porque eles dizem: nós não somos bastardos. E Ismael era um filho bastardo. Ele é o filho de uma egípcia. Então, ambos eram descendentes de Abraão, Ismael e Isaque, mas, segundo a promessa, só um era considerado o filho da promessa, que é Isaque. Por isso, enquanto Ismael, filho de quem? Da escrava, ele teve de deixar a casa do seu pai, Isaque, filho da promessa, filho legítimo, permaneceu na casa. Os judeus, eu acredito que entendem, por isso que ele diz: nós não somos bastardos. Então, da mesma forma, se os judeus que creram em Jesus permanecessem nele, que cumpre aquela promessa feita a Abraão, eles evidenciariam sua condição de filhos e não de escravos. Se eles criam nas Escrituras, eles reconheceriam em Jesus aquele que veio para cumpri-las e permaneceriam neles. A fé salvadora não é apenas uma fé penitente, ela é uma fé perseverante. Essa é a verdade sobre a fé salvadora.
Então, além de mostrar a condição espiritual dos judeus, que no início haviam crido nele, veja, eles creram nele de princípio, capítulo 30. Não é isto que acontece, irmãos, na trajetória de muitos que se agregam à igreja? E eu quero falar especialmente aos novos membros da igreja. Nós ficamos muito felizes, sempre provoca uma alegria quando chega sangue novo na igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, muitos que entraram da igreja saíram. E eu espero que vocês permaneçam. Porque se vocês de fato são do Senhor, vocês vão permanecer. E sabe por que isso é importante? Porque em algum momento da sua caminhada, vocês serão confrontados pela verdade de Deus. Talvez em algum pecado que vocês ainda precisam tratar. Em alguns vícios que vocês ainda carregam consigo. E serão confrontados mediante a mensagem da palavra de Deus, mediante uma repreensão pastoral ou do conselho, ou mesmo de um irmão. E quando você é repreendido, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta que qualquer pessoa da sua família ou uma pessoa mais chegada seja repreendido. Só que quando nós confrontamos com a verdade, se a nossa fé é salvadora, ela vai ser uma fé penitente. Mas quando não, a gente vai se magoando, a gente vai se amofinando e a gente acaba por abandonar. Porque a gente não aceitou ser confrontado com a verdade. Mas a genuína fé, ela é perseverante, ela é penitente. Então, depois de falar Jesus sobre a condição espiritual deles, eles são escravos, Jesus traz uma segunda verdade para confrontar a verdade deles de que eles são livres. Ele mostra a verdadeira origem espiritual. Quais são as duas verdades pessoais deles? Nós somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. Segundo, nós somos filhos de Abraão, consequentemente somos filhos de Deus. Jesus confronta as duas verdades. Primeiro, vocês não são livres, vocês são escravos. Segundo, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. É o que ele está falando. Ele está falando, queridos, para pessoas que creram nele de início. Preste bem atenção. Está falando, grosso modo, para crentes. Mas a forma como eles reagiram à palavra de Jesus está demonstrando. Veja o que ele diz, versos 37 e 40. Qual é a origem espiritual dele? A real origem espiritual deles. As obras deles mostram que eles não são filhos de Abraão. Versos 37 e 40. Por quê? Porque eles querem matar Jesus. Uma vez que ele é inocente das acusações que lhe são atribuídas, e uma vez que ele é o eu sou que se revelou a Abraão, e depois a Moisés, ele se revela a Abraão como todo-poderoso. Eles, ao rejeitar a Jesus, estão fazendo o contrário de Abraão. O filho imita o pai. Mas não só isso. Uma vez que ele é inocente das acusações que são atribuídas no verso 46, ele diz, quem dentre vós me convence de pecado? Me mostrem qual é o meu pecado. O fato de que eles querem matar um inocente faz deles o quê? Homicidas. E eles demonstram então um caráter contrário ao de Abraão no verso 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu a Abraão. E o que é que isto demonstra? Isto demonstra que eles não acolheram as palavras de Jesus, demonstrando uma atitude oposta de Abraão, que se regozijou ao ver o dia do Messias. Veja o versículo 37, parte B. Bem sei que vós sois descendência de Abraão, mas vós procuram matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A palavra aí é, a minha palavra não encontrou morada permanente em vocês. Mas veja o que ele diz no verso 56, que nós não lemos. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Isso escandaliza os judeus. Tu não tens nem 30 anos, nem 50 anos, e viste a Abraão? Como que Abraão viu o teu dia? Ele diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? O que é o dia de Cristo? Quando em Gênesis 22, Deus ordenou a Abraão que sacrificasse o seu
unigênito. Pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, o filho da promessa, e sacrifica-o a mim. Isaque disse: pai, eis aqui o cordeiro, eis aqui a lenha, eis o fogo, eis o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E quando ele ia imolar o seu filho, e o anjo do céu bradou e disse: Abraão, não faças nenhum mal, eu já sei que tu crês em mim, porque tu não me negaste o teu único filho. Qual é o regozijo de Deus? Abraão está antecipando aquilo que Deus iria fazer com seu filho. Mas Deus diz: não, Abraão, esse aí não pode morrer, ele não pode pagar pelos pecados. Tem um perfeito, e Deus mostrou um cordeiro como tipo desse Messias. Abraão, quando viu o cordeiro que Deus proveu, ele viu o dia do cordeiro e ele creu. Mas eles agora veem o cordeiro encarnado e rejeitam o cordeiro. A palavra de Jesus não encontrou morada. Se você é crente, meu irmão, a palavra tem que achar morada em você. Porque Jesus, na parábola do semeador, ele mostra que alguns logo com alegria recebem a palavra, mas quando chega a tribulação, quando chegam as provas da vida, eles logo tropeçam, porque a palavra não tem morada. Quando a verdade habita em nós, então nós vamos permanecer. Então, as obras deles demonstram que eles não são filhos de Abraão. E em segundo lugar, dentro desse ponto, a reação deles à pessoa e missão de Jesus mostra que eles também não são filhos de Deus. Veja o verso 42. Jesus é aquele que o Pai enviou. E eles não amam aquele que o Pai enviou. Se vós fosseis de Deus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eles não ouvem, não atendem à palavra de Deus, procedimento que se esperaria daquele que procede de Deus. Verso 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E por que isso acontecia? Jesus demonstra no verso 37 que isto acontecia porque no fundo as palavras de Jesus não encontraram acolhida nem morada no coração deles. Eles rejeitaram as palavras de Jesus. Eles se mostravam assim incapazes de atender as palavras de Jesus. No verso 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aqui vem uma terceira característica da fé salvadora. Você vê que nesse tema livres na verdade eu estou mesclando, clivando com outro tema da fé salvadora. A fé salvadora é uma fé obediente. É uma fé penitente, é uma fé perseverante, é uma fé obediente. Então, se eu digo que creio em Jesus, mas eu não obedeço às palavras de Jesus, eu estou negando aquilo que eu digo ser. E qual é a conclusão de Jesus? A conclusão de Jesus, verso 38 e verso 41, é que eles eram filhos do diabo, porque as obras deles imitavam as do diabo. Eu falo, diz o verso 38, das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. E no verso 41, vós fazeis as obras de vosso Pai. E Jesus então diz, lá no verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai. E aqui Jesus faz novamente alusão à Escritura. Ele faz aqui uma alusão a Caim. Ele foi homicida, o diabo foi homicida desde o princípio. Quando da queda do homem, a semente maligna demonstrou que era a semente maligna, matando a semente santa. Cumprindo aquela profecia de Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, semente da serpente, e a serpente da mulher. Observe que quando Adão e Eva pecam, Deus não amaldiçoa diretamente nem a Adão, nem a Eva. Ele traz sanções, ele traz juízo, mas ele não pronuncia a maldição. Se ele fizesse isso, todos nós estaríamos perdidos para sempre.
Ele amaldiçoa a terra. Mas ele diz, maldita para a serpente. Mas você viu como é que ele trata Caim? Ele exatamente usa a mesma palavra que ele usou para a serpente. Maldito és sobre a terra. E João, na sua primeira epístola, vai dizer, Caim era do maligno, ele era homicida. Da mesma forma, eles querem matar Jesus e eles mostram de que semente eles são. Segundo, ele é mentiroso e o pai da mentira. E eles acreditam na mentira de que são livres e na mentira acerca da identidade de Jesus. Por isso, eles não são filhos de Deus. Eles são filhos do diabo. E aí, Jesus, então, depois de apresentar a verdade que confronta a verdade pessoal deles, fala sobre si mesmo. Porque, na verdade, se nós queremos ser livres, nós temos que conhecer a verdade, e a verdade está centrada em Jesus. Ele mesmo, no capítulo 14, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é que ele diz? No versículo 55, do mais um capítulo 8, ele diz que é o Filho que verdadeiramente conhece o Pai, e por isso pode revelar o Pai completamente. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Ele é o Filho de Deus, que conhece o Pai, em cujo seio sempre esteve. Segundo lugar, ele é o Filho, por consequência, que revela verdadeiramente o Pai. Versículos 38, 40 e 42. Eu falo, diz o verso 38, das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Verso 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, do Pai. Verso 42. Ele diz, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele é o Filho que verdadeiramente revela o Pai. Terceiro lugar, ele mostra que ele é o Filho que verdadeiramente liberta, no verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém alcançará a liberdade genuína do pecado para Deus, se não for por meio do seu Filho. Em quarto lugar, ele é aquele que verdadeiramente concede vida eterna. No verso 51 ele diz isso. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em quinto lugar, ele é aquele em quem Abraão se regozijou. Verso 56, como eu já falei. E em sexto e último lugar, ele é Deus, ele é eu sou. Versos 24 e 58. Já mencionei. Ele é Deus. Esta é a verdade. Eu quero concluir, meus irmãos. E aí vem a minha pergunta, novamente voltando. A sociedade contemporânea prega uma liberdade. E se alguém quer, de alguma maneira, resgatar os valores morais, essa sociedade diz que isto é um retrocesso. Que a liberdade que ela conseguiu é um avanço, mas a sociedade contemporânea é escrava. E como é que podemos apresentar a escravidão dessa sociedade? Pregando-lhes a verdade do Evangelho que confronta a verdade pessoal de cada um. Então, meus queridos, não é possível alcançar plena liberdade se nós não estivermos na verdade. Só é livre quem está na verdade. E aí eu quero então concluir, queridos, para que cada um pense, eu sou livre, eu estou na verdade e eu sou livre. Quais são as características com base em tudo aquilo que eu já expus agora? Eu quero trazer em forma de mais ou menos 7 declarações, e vão ser apenas declarações mesmo. Se você é livre na verdade, você tem que se encaixar nessas características. E a primeira delas é, livres na verdade, são aqueles que se converteram da sua verdade pessoal para a verdade redentora de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que ainda estão seguindo a sua verdade, as suas opiniões, os seus afetos, os seus instintos, os seus sentimentos, os seus propósitos, não são livres, eles são escravos do pecado. Livres, na verdade, são aqueles que se converteram da sua verdade pessoal
para a verdade redentora de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo. Em segundo lugar, com base nesse texto, nós verificamos que livres na verdade são aqueles que reconheceram sua verdadeira condição de escravos do pecado e se entregaram à ação libertadora de Jesus, que veio para livrar da culpa e do poder do pecado. Livres na verdade são aqueles que se autoconfrontam, não daqueles que se autodefendem. O homem de fé, ele quer ser salvo, mas o homem contemporâneo, ele quer ser agradado. Mas quem é livre na verdade, reconhece sua verdadeira condição e corre para aquele que é a verdade. Em terceiro lugar, nós descobrimos aqui que livres na verdade são aqueles que foram libertos de uma vida deliberada de pecado para uma vida de santidade crescente e visível. Se você é livre, isso vai demonstrar na medida em que você, por meio da santificação, é liberto dos seus vícios, é liberto da vida de pecado, da vida deliberada, e você tem uma santidade que é crescente. Quanto mais vida de santidade, mais você demonstra a sua liberdade, mais livre você é. Em quarto lugar, nós descobrimos, queridos, que livres na verdade são aqueles que compreendem sua relação com Deus, não em termos carnais, ou de laços consanguíneos, ou de religiosidade nominal, mas em termos de uma relação pessoal com Jesus, baseada numa fé obediente. Livres na verdade são aqueles que não baseiam sua relação com Deus naquilo que fazem, ou em sua religiosidade, mas naquilo que Jesus fez, que se demonstra numa fé obediente. Em quinto lugar, nós descobrimos aqui que livres na verdade são aqueles que compreendem as implicações das palavras de Jesus para todas as áreas da vida e as seguem como sua única e infalível regra de fé e prática. Quando eles se confrontam com a verdade de Jesus e eles têm a sua opinião ou a inclinação do seu coração contrária a essa verdade, se eles são livres na verdade, eles sabem das implicações da palavra de Cristo para a sua vida e eles seguem como sua única regra. Em sexto lugar, nós descobrimos também nesse texto que livres na verdade são aqueles que permanecem crendo em Jesus, mesmo quando sua verdade pessoal é confrontada pela verdade do seu Senhor. Eles não tropeçam em Cristo. Quando Cristo os confronta, eles baixam o pescoço, eles amolecem a cerviz e eles procuram andar no caminho de Cristo. E em último lugar, queridos, livres na verdade são aqueles que jamais se deixam desviar das palavras de Jesus para as mentiras de Satanás, às vezes travestidas mesmo de evangelho. Porque eles estão na verdade. Eles não podem mais ser aprisionados. Que o Senhor Deus nos dê, meus irmãos, discernimento para confrontar a presente geração que procura liberdade em detrimento da verdade de Deus. É por isso que ela não crê, a sociedade contemporânea não crê numa verdade absoluta. A sociedade moderna, chamada moderna, ela ainda acreditava numa verdade absoluta, mas ela tinha a razão como medida de todas as coisas. Ela abandonou a revelação. A sociedade chamada pós-moderna, ela aponta o fracasso da sociedade moderna em encontrar a verdade, mas em vez de voltar para a revelação, ela diz: não há verdade. A verdade é aquilo que te faz feliz. Mas a palavra de Deus diz que a verdade absoluta existe. E ela está em Cristo Jesus e no seu Evangelho. E este Evangelho precisa, queridos, ser os nossos óculos para a vida, que nos leve a confrontar, em primeiro lugar, a nós mesmos. A minha pergunta para você: você é livre? Não estou perguntando se você é presbiteriano, nem se você é membro da terceira igreja presbiteriana do Brasil, nem se você foi criado na igreja. Você é livre na verdade? Ou você está enganando-se a si mesmo? Vamos orar?